Olá! Está no ar o Conexão UFRB. O Conexão UFRB é um programa desenvolvido por nós, estudantes e bolsistas do NUP, Núcleo de Políticas de Inclusão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas o que é o NUP? O NUP surgiu em 2011. É um núcleo que assegura condições de acessibilidade e atendimento diferenciado às pessoas com deficiência ou necessidades educacionais específicas, comprometendo-se com a implementação de políticas e com a busca de adequações da infraestrutura da UFRB. E para saber um pouco mais sobre o assunto, vamos entrevistar o gestor do Núcleo de Política de Inclusão, o professor Anderson Siqueira. O que é o NUP? O NUP é o Núcleo de Políticas de Inclusão, o núcleo que está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. O objetivo do núcleo, que foi criado em 2011, é assegurar as condições de acessibilidade e inclusão aos estudantes com deficiência no nível de graduação na universidade. Como identificá-los? Todos os estudantes com deficiência que optam pelas vagas de cotas para pessoas com deficiência, obrigatoriamente eles participam ou passam por uma banca de aferição de uma equipe multiprofissional, que analisam os laudos que indicam a deficiência e deferem ou não aquele pedido. Após esse momento de deferimento da vaga, há uma entrevista com esse aluno em que as necessidades específicas dele, o que é necessário, quais as adaptações acadêmicas são necessárias, ou que tipo de tecnologias assistivas são necessárias, são levantados esses dados e depois repassados aos centros. No semestre de 2019.1, o núcleo conseguiu encaminhar para todos os centros essas informações. Então nós enviamos aos gestores técnicos de todos os centros, gestores de ensinos, essas informações sobre cada estudante com deficiência. A intenção e a orientação foi que esses gestores de ensino, pesquisa e extensão nos diferentes centros, também o gestor técnico, repassasse essas informações aos colegiados devidos e que esses reencaminhassem aos professores, para que pudesse acolher o aluno com deficiência da forma devida. Desafios. De fato, o núcleo enfrenta muitos desafios. E não só a universidade, a nossa universidade tem enfrentado esse desafio. Isso está sendo comum a todas as universidades federais no país. Só para nós termos uma ideia, em 2017.1, nós tínhamos na UFRB 20 estudantes com deficiência. Agora, em 2019.1, esse número cresceu para 60 estudantes com deficiência. Então, é um crescimento exponencial. E a equipe do NUP, hoje, ela conta com um servidor técnico-administrativo, que acaba fazendo toda a organização e secretaria o núcleo, e mais 4 tradutores e intérpretes de Libras. Além disso, nossa equipe é composta por 9 alunos que atuam como monitores, que diretamente trabalham com os estudantes com deficiência ou outros com necessidades educacionais específicas, transtornos de aprendizagem. Agora, com esse crescimento de 20 para 60, esse número de monitores necessita ser revisto e foi aumentado. Agora nós saltamos para cerca de 40 estudantes que atuarão como monitores lá na sala de aula com os alunos. Então, realmente é um desafio muito grande. Além de tudo isso, nós temos as estruturas da universidade que precisam ser pensadas e repensadas, a acessibilidade estrutural e atitudinal. Formar o professor, qualificar esse professor para fazer esse acolhimento, adaptações pedagógicas são um grande desafio para nós. Onde estamos? O NUP está localizado em Cruz das Almas, no prédio central da reitoria. Nós convidamos você, que é estudante da graduação, com alguma necessidade educacional específica, algum transtorno de aprendizagem ou estudante com deficiência, que nos procure.
nós queremos auxiliá-lo no processo de permanência e sucesso na universidade. A Pró-Reitoria de Graduação da UFRB, a Prograde, é o órgão da administração central e a instância responsável pelo diagnóstico dos problemas. É o recurso de políticas relacionadas ao ensino de graduação. E fomos até lá conversar com a professora Rosineide Mubarak sobre a permanência dos estudantes com necessidades educacionais específicas nos cursos de graduação da UFRB. Isso, que a universidade, ela, desde o seu nascimento, desde a sua criação, ela se preocupa em fazer parte de um programa de educação inclusiva. Isso requer também o envolvimento da comunidade interna, de toda a comunidade. Não só apenas dos técnicos administrativos, dos docentes, mas dos pares, dos próprios colegas da sala de aula, da forma que a gente acolhe, da forma, e aí requer também inovações pedagógicas, como é que a gente vai pensar o processo de avaliação, como é que a gente vai pensar os nossos modelos pedagógicos, didáticos dentro da sala de aula. E isso requer, de fato, uma formação, um bom debate na universidade. Então, a Prograde, ela reafirma esse espaço quando a gente traz um núcleo. Sabemos que esse espaço, neste momento, ele termina sendo um pouco insuficiente, porque quando nós pensamos o núcleo em 2011, havia uma prerrogativa do acompanhamento acadêmico dos estudantes. Hoje a gente pensa que esse acompanhamento ele se estende quando a gente diz o docente também precisa ser capacitado, ele precisa pensar deste lugar, quem é esse estudante, e pensar materiais pedagógicos para isso. Mas também a gente tem que pensar que esse estudante ele convive, ele tem uma vida universitária, ele transita pelos núcleos acadêmicos, ele transita pelas pró-reitorias, ele transita pelos espaços dentro dos centros de ensino, que os outros pares precisam estar capacitados para interagir e incluí-lo ou incluí-la. Então, esse estudante ele precisa se sentir pertencente da universidade, como um cidadão que está garantido o direito da Constituição de 88, mas também nós temos o Plano Nacional de Educação na Meta 12, que a gente precisa também fazer esse atendimento dessa expansão e interiorização, mas também das políticas internas institucionais de uma formação de qualidade. E o programa Conexão UFRB está chegando ao fim. No próximo programa, vamos falar sobre a inclusão de surdos e de alunos com deficiência auditiva na UFRB. Vamos conhecer quais os desafios que esses alunos enfrentam no processo de ingresso e de permanência na universidade. Até mais! Tchau!